Fala galera, meu nome é Roberta, você está no canal Português na Folha. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que dá nó na cabeça de muita gente, que é o uso dos porquês. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre língua portuguesa, já se inscreva no canal, ative o sininho e curta essa publicação para me ajudar a trazer outras publicações como essa. Então vamos lá. O uso dos porquês. Porquê junto acentuado, porquê separado e o porquê separado acentuado. Quando nós usamos esse porquê junto sem acento. Esse porquê aqui basicamente é utilizado em respostas e ele carrega uma ideia de explicação, tá? E de causa. Esse porquê ele também pode ser substituído pela conjunção pois. Ocorre quando é empregado como conjunção explicativa ou conjunção causal. Gente, quando é uma conjunção explicativa, de que eu estou falando? De conjunções que introduzem uma oração coordenada sindética explicativa. Agora, quando eu falo de conjunção causal, eu já estou falando de conjunções que introduzem uma oração subordinada adverbial causal. Qual é a diferença entre essas duas orações? Olha, algumas gramáticas, elas até se referem a esses casos aqui como orações coordenadas causais explicativas, porque assim, quando você tem uma oração explicativa, você já tem ali uma ideia de causa. Quando você tem uma oração causal, você também já carrega essa ideia de explicação. Então, essas orações, elas se fundem, né? A ideia delas se mistura. Só que é o seguinte, a gramática, ela traz a seguinte forma de diferenciar essas duas orações. Quando eu tenho uma oração subordinada adverbial causal, eu tenho, primeiro, se ela é subordinada, né? Ela é sintaticamente dependente da primeira oração. Então, aqui, olha, Maria comprou uma casa porque ficou rica. Eu estou realmente, assim, dando aqui uma ideia de causa, né? Ela só comprou essa casa porque ficou rica. Né? Se eu perguntasse assim, por que ela comprou, por que ela comprou uma casa? Por causa da sua riqueza? Eu poderia responder dessa maneira. Então, assim, essa oração aqui, ela carrega uma ideia de causa. Já essa daqui, Maria é rica porque comprou uma casa. Essas orações, elas são sintaticamente independentes, por isso elas são coordenadas. E aqui eu não necessariamente tenho um compromisso com a verdade. Eu estou supondo que ela seja rica só porque ela comprou uma casa, mas ela não necessariamente é rica porque comprou uma casa. Muitas pessoas compram casa e não são ricas. Então, assim, basicamente é dessa maneira que a gramática explica a diferença entre essas duas classificações. Mas, para o nosso uso, né, do dia a dia, basicamente o que você precisa saber é que quando você tem essa ideia de explicação, o porquê é junto. Essa diferença, né, da conjunção explicativa para a conjunção causal, se é uma oração coordenada sindética explicativa, ou se é uma oração coordenada, ou se é uma oração subordinada causal, isso aí você só vai saber, você só vai realmente precisar saber se você for fazer um concurso, se você está estudando para o vestibular, isso vai cair na sua prova, ou se na sua escola você está estudando essa matéria, e aí isso vai ser cobrado na sua prova. Então, esses casos aqui são casos mais específicos, mas basicamente o porquê junto ele é utilizado para a explicação e ele pode ser substituído pela conjunção pois. Agora, o porquê junto acentuado é empregado como substantivo e vem acompanhado de determinante. Exemplo, não entendi o porquê de Maria ter ficado rica. Percebe que esse porquê aqui, ele pode ser substituído pela palavra motivo. E se ele é acompanhado de um determinante, ou seja, de um artigo, ele equivale a um substantivo. Então, ele equivale ao substantivo motivo. Tá? Então, eu não entendi o motivo de Maria ter ficado rica.
eu posso substituir o porquê pela palavra motivo. Se eu posso substituir pela palavra motivo, ele é escrito junto e acentuado. Agora aqui embaixo, esse porquê separado, quando equivale aos pronomes pelo qual, pelos quais, pela qual e pelas quais. Aqui ele já é um pronome relativo. Exemplo, são muitos os motivos porque Maria ficou rica. Eu posso também colocar da seguinte forma: são muitos os motivos pelos quais Maria ficou rica. Aqui eu troquei, eu substituí pelos quais, é perfeitamente cabível. Então, é o porquê separado. Nas frases interrogativas diretas, quando está no começo, e também nas interrogativas indiretas, esse porquê também é separado. Por que Maria ficou rica? Aqui eu tenho uma interrogativa direta. Gostaria de saber por que Maria ficou rica. Aí eu já tenho uma interrogativa indireta. Esse porquê também é separado. Agora, porquê separado e acentuado? Esse porquê aqui é acentuado quando aparece no final das interrogativas. Então, se ele estiver no final das interrogativas, ele sempre vai ser separado e acentuado. Maria ficou rica por quê? Então, porquê separado e acentuado. Agora, vamos fazer uns exercícios bem rapidinho, só para fixar. Complete utilizando porquê junto acentuado, porquê separado e porquê separado acentuado. Por que você não foi à aula? E aí, qual porquê nós usamos aqui? Lembra que é uma interrogativa direta. Por que você não foi à aula? Então, é esse porquê aqui, separado. Eu gostaria de saber o porquê de você ter faltado à aula. Aqui nós vemos que existe um determinante antecedendo, o porquê. Eu poderia dizer assim: eu gostaria de saber o motivo de você ter faltado à aula. Se eu posso dizer isso, então esse porquê, ele é junto e acentuado. Eu gostaria de saber o porquê de você ter faltado à aula. Esse porquê aqui. Você não foi à aula por quê? Lembra? Quando ele está no final das interrogativas, ele vem separado e acentuado. Não fui à aula porque estava doente. Aqui eu tenho, a primeira oração. Não fui à aula porque estava doente. Então, eu tenho uma outra oração, que possui uma ideia o quê? De causa, que é uma conjunção subordinativa causal. Então, é esse porquê aqui. Ele está explicando, tá vendo? Ele está dando uma ideia, da causa, dele não ter ido para a aula. Então, esse porquê junto que eu utilizo. Deve estar doente porque não foi à aula. Olha a diferença entre as duas frases. Aqui eu estou supondo que ele deve estar doente. Eu não sei se ele está ou não doente. Porque não foi à aula. Então, deve estar doente porque não foi à aula. Qual é o porquê que eu utilizo? É o mesmo porquê daqui. Por quê? Aqui ele já é uma conjunção explicativa, Porque junto. Quero saber por que você não foi... Quero saber por que você foi à aula. Aqui eu tenho uma interrogativa indireta. Quando é uma interrogativa indireta, qual é o porquê que eu utilizo? Esse aqui. Por quê? Substitua as palavras destacadas por porquê junto acentuado, porquê separado e porquê separado acentuado. Por qual razão você fez o trabalho? Eu poderia escrever aqui qual o porquê. Quais desses porquês eu posso colocar? Esse aqui, por quê? Porque é uma interrogativa direta, Então, por que você fez o trabalho? Agora embaixo, não fui ao trabalho visto que estava doente. Então, aqui tem uma ideia o quê? De causa, Eu estou explicando, estava doente, por isso que eu não fui ao trabalho.
Então, carrega uma ideia de causa. Se carrega uma ideia de causa, qual é o porquê que eu utilizo? Esse aqui, é o porquê junto. Esse é o motivo de eu ter faltado o trabalho. Se eu posso substituir, né, esse motivo aqui pelo porquê, então é o porquê junto acentuado. Lembra que possui um artigo antes dele. Então eu digo assim, esse é o porquê de eu ter faltado o trabalho. Você faltou o trabalho por qual motivo? E aí, qual o porquê que eu utilizo? Você faltou o trabalho por quê? Lembra que é uma interrogativa e esse porquê aqui ele estaria no final da frase. Se ele está no final da frase, ele é separado e acentuado. Contei ao patrão o motivo pelo qual faltei. Aqui esse pelo qual é um pronome relativo, né? E o porquê, que é um pronome relativo, é qual? Aqui. Contei ao patrão o motivo por que faltei. Esse porquê aqui. Separado e sem o acento. Bom, muito simples, né? Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Até a próxima!